Coloca a proteção aí, meu amigo, minha amiga, acelera mundo. Este é o canal Esporte Total, momentos emocionantes aqui no YouTube, trazendo mais uma atualização do mundo da moto velocidade. Hoje é especial, né? Vamos juntar aqui a Fórmula 1 e a moto velocidade no mesmo vídeo, pois a pergunta é essa: cadê a moto? O que aconteceu com a moto preferida do Ayrton Senna? Essa Ducati 851 Desmo que você vê aí na tela? Está chegando o dia, né? Quase 30 anos da morte do inesquecível Ayrton Senna. Não esquece do like, inscrição, compartilhamento com os amigos, aquela coisa toda. Agradecemos pela ajuda. Não esquece também de ativar as legendas, hein? Ative as legendas, pois aqui no YouTube estamos em 12 idiomas. Lembrando, né? O nosso site informatudo.com.br/esportes. Link aqui na descrição, lá tem as informações da próxima etapa, tanto da Fórmula 1 como da moto velocidade, tá bom? Então bora lá trazer essa informação para você. Deixa eu colocar a imagem na tela aqui. A imagem na tela para você. O grande Ayrton Senna, né? Ontem, meus amigos, eu estava navegando na internet, né? E quando vi a famosa foto da Ducati do Ayrton Senna, deixa eu colocar ela para você aí. Eu vi essa famosa foto, uma das, né? Famosas fotos Ducati do Ayrton Senna. E aí me bateu aquela curiosidade, né? Me bateu aquela curiosidade. Nos comentários da foto, alguém perguntou o que aconteceu com ela. E outra pessoa respondeu o seguinte: acho que o cunhado dele morreu com ela em 1996. Eu não sabia disso. Achei isso aí trágico demais para ser verdade, pois morrer 2 anos depois do próprio Ayrton, com a própria moto dele, né? É algo no mínimo trágico, né? Para não dizer algo surreal, né? E se for verdade, merece com certeza um vídeo aqui no nosso canal. Eu fui então buscar a resposta, né, a esse questionamento que eu tive no dia de ontem. Bom, o tricampeão de Fórmula 1 foi criado na região da Serra da Cantareira, lá na zona norte de São Paulo. Por lá pegou gosto por carros desde cedo. A paixão dele por carros era tamanha que ele formou uma coleção de automóveis ao longo da sua vida, né? Inclusive, a pergunta do título podia ser o seguinte: o que aconteceu com os carros, né? O que aconteceu com os carros do Ayrton Senna, pois ele teve vários carros, né? E ser proprietário de um destes hoje em dia seria, além de muito valioso, né, muito interessante. Bom, antes de falar da moto Ducati do Ayrton Senna, vamos então ver alguns carros que o Ayrton teve na época. Nessa época aí, do Ayrton Senna, dava para andar de moto em São Paulo tranquilamente, né? Coisas que hoje praticamente não dá para fazer mais, né? Hoje praticamente não dá mais para fazer. Bom, o primeiro carro da coleção do Ayrton Senna foi um Corcel, Ford Corcel. Esse que você está vendo aí na tela. Com 18 anos de idade, na época, Ayrton Senna levava o seu irmão para o Colégio Rio Branco, na capital paulista. Aos que não conhecem o irmão do Senna e a mãe dele, eis aí na tela, né? Aí na tela, então, o irmão dele à esquerda. Confesso que eu nunca tinha lido nada sobre o irmão dele. Não conhecia o irmão dele também. Tá aí ele à esquerda. E à direita, a mãe do Ayrton Senna, né? Aí estão eles. Bom, com relação ao Corcel, o piloto fez algumas preparações no carro, chegando até a rebaixá-lo. Tá aí o Corcelão zerinho do Ayrton Senna, né? O campeão da economia na propaganda ali da época. Mas o piloto também era apaixonado por motos, né? E antes de falecer no trágico acidente em 1º de maio de 1994 em Imola, acidente prestes a completar 30 anos, né? O brasileiro trabalhou com a marca Ducati no desenvolvimento de uma edição especial da 916, a Ducati Senna, apresentada poucos dias antes da sua morte. Mas antes de falar da Ducati, quero passar aqui as fotos dos carros que o Ayrton Senna tinha, que é muito interessante também, né? Olha só, Porsche 911 Carrera, Cabriolet, fazia parte da coleção do tricampeão mundial. Ayrton Senna participou do desenvolvimento do Honda NSX Type R.
Mais um por aqui. Ayrton Senna foi o responsável por trazer a Audi para o Brasil e adquiriu a S4 Plus Event. Raro registro do jovem Senna com um dos seus Escort XR3. Na época era o carrão também, né? Plaquinha amarela aí, ó. Um então desconhecido Ayrton sai para trabalhar com seu XR3 prata. Parece verde aí, mas é prata. Piloto também foi dono de um Escort XR3 conversível vermelho. Cadê esses carros? O povo quer saber cadê esses carros. Muitos guardados, claro, pela família, né? Se não todos. Perua da Mercedes-Benz foi um dos xodós do Ayrton Senna. Os dois últimos carros de Senna no Brasil. Tá aí na tela para você. Bom, voltando aqui às motos então. Tá aí a Ducati na tela, né? Ducati na tela para você. Então, como eu estava falando, né, o brasileiro trabalhou com a marca italiana Ducati no desenvolvimento de uma edição especial da 916, a Ducati Senna, apresentada poucos dias antes da sua morte. Porém, a Ducati que o piloto possuía era o modelo 851 Desmo, de 851 cilindradas, uma motocicleta que o piloto de Fórmula 1 dominava muito bem, apesar de ser considerada muito potente e perigosa na época. Após a morte de Senna, seu cunhado ficou encarregado de cuidar de todos os seus automóveis, ao todo cerca de 30 veículos entre carros e motos, né? Antes de falar o que aconteceu com a moto, então, e já fechar o vídeo, trazer mais algumas imagens da Ducati do Ayrton Senna, que é o motivo desse vídeo, né? Tá aí a Ducati 851 Desmo, já relacionando a Desmocedit atual, né? Do Ayrton Senna. Linda, né? Olha que maravilha. Não era a melhor coisa do mundo em termos de desempenho na época, né? Tinha, por exemplo, aquela Suzuki 1100, que era linda, ainda é linda hoje, né? Também, mas Ducati, eu queria ter essa moto hoje, com certeza. Hein? E a Ayrton Senna teve mais motos, olha só, Honda NX 150 com novidade para a época, tinha partida elétrica. Para o Senna não machucar o pé dele que ele precisava para acelerar o carro de Fórmula 1, né? Scooter Vespa, também do Ayrton Senna, olha só. Legal, né? A Ducati 1199 Panigale S Senna chegou ao Brasil em 2014 como uma homenagem ao tricampeão. 20 anos da morte do Senna lá em 2014, né? Então tá aí as imagens do Ayrton Senna. E a Ducati 851 Desmo não era a única que Ayrton Senna pilotava. Bom, mas o que aconteceu então com essa moto aí? Deixa eu colocar a imagem maior. Vou deixar essa imagem aqui na tela para você. Enquanto eu falo então o que foi que aconteceu com a Ducati do Ayrton Senna. Lembrando, acesse nosso site, tudo que você está vendo na tela está sempre no nosso site. Lá começa tudo, informatudo.com.br/esportes. Então, o que aconteceu com a famosa Ducati do Ayrton Senna, que você viu nas fotos aí, que era frequentemente vista na época andando pelo bairro em que Ayrton Senna residia? Naquela época dava para andar de moto ainda em São Paulo, né? Hoje não dá mais. Ayrton teve várias motos ao longo da sua carreira, sendo a maioria delas oferecidas por patrocinadores e por parceiros como a Honda e a Ducati. E a Ducati 851 Desmo era seu modelo favorito do acervo. Infelizmente, em 1996, 2 anos após a morte do Senna, o seu cunhado, marido da Viviane Senna, morreu em um acidente com a Ducati do Senna. Flávio Pereira Lali, 43 anos de idade, estava com a moto sem capacete, algo que era comum na época, pois não era obrigatório, né? Aí para pensar também, né? Um veículo onde o piloto é o para-choque, como se diz muito comumente, chegou a existir um tempo, os mais jovens nem sabem talvez disso, né? Existia um tempo em que o capacete não era obrigatório. É verdade, é verdade. É legal andar sem capacete, eu sei, né? Mas é muito perigoso. Até se você for parar a moto, pisar ali no cordão que seja, e o teu pé escapar, qualquer queda de moto, a cabeça é a primeira parte do corpo que bate no chão, né? E ela é muito sensível. Bom,
O cunhado do Senna então decidiu dar uma volta com a moto, que estava um tempo parada. Normal, né? Dar aquela andada para descarbonizar os carburadores da época ali, né? Super normal, quem não faria isso, né? Ele acabou se chocando com um táxi na Avenida Faria Lima, zona sul de São Paulo. Flávio caiu e bateu a cabeça na guia, olha só. É o que eu falava, né? Segundo a polícia militar, ele sofreu traumatismo craniano. Um amigo de Lali, que não quis se identificar, na época afirmou que o executivo estava sem capacete no momento do acidente. Abre aspas, eu emprestei o capacete para ele, mas ficou pequeno e não encaixou direito, disse ele na época. O taxista Agnaldo Bispo Moreira, de 43 anos, que teve o carro batido no acidente, disse à polícia que Lali dirigia em alta velocidade, com o capacete pendurado no braço. Tá aí, né? Não encontrei fotos com a moto acidentada, mas segundo as poucas informações que encontrei, houve perda total, né? Se você souber mais sobre o assunto, por favor, deixa aí nos comentários. Então tá aí o que aconteceu com a moto do Ayrton Senna. Que coisa, né? Se não bastasse a fatalidade do Ayrton em 94, em 96 o cunhado dele foi dar uma voltinha, uma bandinha com a moto e acabou com a vida também, né? Meus amigos, quem anda de moto sabe, né? Sabe duas coisas, né? Quem anda de moto sabe duas coisas. A moto é prazerosa e proporcionalmente perigosa, né? É um veículo fantástico, sensacional, mas também é muito perigoso. Se você chegou até aqui no fim do vídeo, deve ter gostado, né? Então capricha no like, se inscreva, compartilha, aquela coisa toda. Assim você não perde nada, não perde as novidades aqui no YouTube. Também nosso Pix está aí na tela, você pode doar qualquer valor nessa causa, na divulgação desses esportes menos divulgados na grande mídia. Qualquer valor é bem-vindo. Tem o QR Code ali, também o nosso e-mail. E não esqueça, né? Coloca sempre a proteção se vai pilotar e acelera mundo. A emoção do esporte é o que nos move. Nos siga também no Instagram. Lá eu tenho um canal chamado... Um canal não. Um perfil chamado @motonaestrada by Ariel. E também no YouTube temos o canal Encontros e Viagens de Moto by Ariel, né? Que é o @Encontros e Viagens de Motos. Tá bom? Acessa lá. Escreva lá, Encontros e Viagens de Moto by Ariel. Você vai achar nosso canal do YouTube voltado às motos de estrada que eu tenho, né? Gosto de viajar, pilotar e fazer os vídeos e colocar lá pra você, né? Nós também colocamos a moto na estrada, não ficamos somente na teoria, tá bom? Canal Esporte totalmente emocionante, trazendo mais uma atualização do mundo da moto velocidade. Espero que tenha gostado, valeu, obrigado e até a próxima.